Eu divido, não só eu, mas vários estudiosos dividem o Steiner em os três Steiners. Isso também já serve como dica, porque você já deve conhecer várias pessoas da antroposofia e pensar, gente, mas é da antroposofia, mas são tão diferentes entre si, que será? Por quê? Porque esses três Steiner, muitos filósofos também passam por fases, ele também. E às vezes as fases são contraditórias entre si ou dependentes umas das outras, e às vezes completamente diferentes. No caso do Steiner, as pessoas que o leem, a partir dos seus afetos, muitas vezes chegam por um determinado Steiner, vão para outros ou ficam neles. Mas isso muda a cor da sua antroposofia, como a gente pode ver. Então, o primeiro Steiner, que é o primeiro, que é, digamos assim, o meu Steiner, né? Que é o Steiner que eu chamo de científico, que é o Steiner do pensar, que é o Steiner mais ligado a essa fenomenologia goetheana, que é um Steiner, digamos que está interessada nessa epistemologia. Não que ele vá abandonar isso depois. Isso vai criando um outro lugar, mas eu costumo dizer que esse primeiro Steiner é uma vacina contra o dogmatismo. Então, vocês vão ver, pelo que eu vou apresentar adiante, como que eu costumo usar esse primeiro Steiner para colocar no lugar aquilo que os outros Steiners dizem, né? O segundo Steiner é o Steiner mais popular no ponto de vista teórico, que é o Steiner da teosofia, que é o Steiner, digamos assim, esotérico. Eu chamo que é o Steiner da paixão, do sentir, que é o Steiner que conheceu, digamos assim, a paixão pela sua esposa, pela segunda esposa, que é um Steiner da sua época, que era aquela época das mesas giratórias, a época do ocultismo, uma época onde a teosofia era uma prática muito comum. E aí, esse Steiner científico chega, digamos assim, se encontra com a teosofia e pensa, nossa, encontrei minha turma, não sou o único que vê o mundo todo integrado, não sou o único que acredita em espírito, né? Não sou o único. E se apaixonou por isso, mas como que ele chegou à antroposofia e de que maneira que ele começou? Ele trouxe a sugestão dele lá é que esse modo de ver o mundo goetheanístico fosse usado não só para a materialidade daquilo tridimensional que a gente tem, mas também para esse mundo oculto que a teosofia trazia. Que a gente fosse para esse mundo do oculto, né? Com os mesmos... com a mesma força cognitiva que a gente ia para conhecer a rosa no jardim. Que a gente conhecesse, digamos assim, um mundo oculto em torno da rosa, as forças que atravessam a rosa, com a mesma objetividade e subjetividade que a gente fazia, que a gente se propunha fazer nas ciências biológicas e etc. Então, e ele não foi muito bem entendido, né? Ele durou 10 anos lá. E não foi muito entendido, porque o povo que estava lá queria o misticismo, queria outras coisas. E aí pronto, ele passou. E aí para onde ele foi? Para o terceiro Steiner, que é genial. O terceiro Steiner eu chamo que é o Steiner do fazer. É o Steiner do querer. É o Steiner da realização prática da existência. E aí ele começa trimembração social, e aí ele começa a construir a sua sede, começa a fazer pedagogia Waldorf, agricultura. Toda pessoa que chegava perto dele com uma questão, ele colocava essa cosmovisão
e dava para a pessoa, digamos assim, os índices de como transformar aquilo num pensamento vivo, numa ação de pensamento vivo. Fez assim com a educação, fez assim com a agricultura, fez até com a religião. Né? Uma pessoa queria uma religião, porque muitas pessoas confundem a antroposofia com uma religião. Não é. Não é. A gente vai, depois, por enquanto eu vou só afirmar, depois eu vou trazer essa justificativa maior. Quando chegou alguém querendo uma religião, ele trouxe essa força da epistemologia antroposófica, de composição, que é uma grande força de composição, e deu os indícios para aquelas pessoas interessadas construírem uma religião inclusiva. Interessante, né? A gente vai estudar mais isso. E aí, esse terceiro Steiner é genial, e é ele que a gente vê apalpado nessa pedagogia Waldorf, na arte antroposófica, é esse que a gente pega com a mão.